E aí galera que assiste o meu canal? Não, vou começar que nem o Whindersson Nunes em 2015. Você conhece essas histórias? Acorda! Você tá legal? Você continua do mesmo jeito. Jura? Queria que você dissesse que eu tô diferente. Porque aí eu não seria o cara que te perdeu. Ninguém mais sabe disso. Talvez você nunca tenha assistido a nada disso. Talvez só de ver os títulos você já pense: ah não, romance meloso, cafona, distante da realidade, não tenho paciência nem saco pra ver esse tipo de coisa. Mas também pode ser que você faça parte do enorme público que ama esse tipo de história e que consome muito esse tipo de conteúdo. Seja como for, o fato é que essas histórias vendem. E vendem muito. Histórias de amor chamam a atenção porque tocam em algo profundamente humano. Elas despertam curiosidade, emoção, rola uma identificação com essas histórias. Muitos se veem ali, se veem no que gostariam de viver ou no que já viveram e acabaram perdendo. Seja como for, o amor, o romance, o relacionamento, no geral, sempre tiveram um público, porque o ser humano foi criado para o vínculo, foi criado para o encontro, para a relação. Nós somos seres relacionais. Encontramos propósito, sentido e realização na companhia do outro. E é justamente por isso, por ser algo tão importante pra gente, que nós precisamos conversar um pouco sobre amor, namoro e relacionamentos como um todo. Olá, meu nome é Gia, esse é o canal Arrocha e bora conversar sobre esse assunto. Antes de tudo, um esclarecimento bastante importante. A gente não vai falar mal nem bem dos filmes e das séries que a gente citou no início do vídeo. Eles possuem os seus problemas, é verdade, muitas vezes até colaboram para algumas interpretações e para comportamentos até que são contrários para aquilo que a Bíblia ensina pra gente, mas para esse vídeo eles foram apenas um gancho. E sim, se você ficou magoado comigo, peço desculpas, mas a gente não vai falar dos filmes. Até porque a gente não quer arrumar briga com quem ama os filmes, né? Pra quem ama os filmes e séries, pra quem gosta das histórias. Enfim, o ponto central do vídeo é outro. Nós vivemos numa época em que muitos relacionamentos perderam o sentido e o propósito. Além disso, a prostituição digital, uma parte considerável das músicas que viralizam hoje em dia e os mais variados discursos defendem e às vezes até promovem uma nova forma de relacionamento. E a característica principal dessa nova forma de relacionamento está na autossatisfação. O foco está sempre no meu prazer, na minha conveniência, na minha satisfação imediata. Isso revela uma mentalidade profundamente individualista. Eu venho primeiro, eu estou no centro, eu como medida de todas as coisas. O outro deixa de ser alguém a ser amado e passa a ser um meio para minha própria satisfação. E como resultado a gente tem uma série de relações que são rasas, uma série de corações que estão machucados e uma geração que está emocionalmente cansada e que tem medo de se entregar ao outro porque foi treinada a não se apegar. Diante dessa realidade, a Bíblia nos lembra de algo que é essencial. Nós não somos feitos para relações descartáveis, mas para alianças. Deus não te criou para ser usado e descartado como objeto. Gostar de alguém não é um acidente. É um convite à entrega, à mutualidade ou à reciprocidade, à construção de algo que vai além do momento. É algo que é construído. Nesse momento a sua mente talvez pense: bom, é para isso que serve o namoro. Conhecer alguém, conhecer outra pessoa, conviver e ver no que vai dar, né? É isso aí? Isso mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos por partes. Primeiro que o namoro, como a gente conhece hoje, não existe na Bíblia. Sim, não existe namoro na Bíblia. Namoro é uma construção cultural relativamente moderna. Na Bíblia, basicamente, a gente tem duas categorias de relacionamento, os solteiros e os casados. É verdade que existe o noivado também, mas ele está mais para um matrimônio do que para um estado intermediário, como a gente entende noivado hoje em dia. O namoro, por si só, não é o problema. O problema é que o namoro moderno muitas vezes funciona como uma espécie de antecipação do casamento. E a palavra de Deus chama a atenção para que a gente trate os outros com pureza, com dignidade. Portanto, a gente precisa ter claro nas nossas mentes que namorar não é casar.
Logo, um namorado não é um marido, uma namorada não é a esposa. Quando a gente antecipa as intimidades do casamento no namoro, a gente está tomando algo que ainda não pertence pra gente. E isso fere a nós mesmos, ao outro e a Deus. E sim, a gente está falando também sobre sexo fora do casamento. Aliás, sobre esse assunto é preciso ter bastante clareza. O sexo é bom, é algo que foi criado por Deus. Não é sujo nem tolerado apenas para a procriação. Ele é um dom e é um serviço mútuo. Só que fora do casamento, o sexo deixa de ser um dom e passa a ser um uso indevido do seu corpo. Isso inclui relação sexual, práticas que simulam e até substituem o ato sexual com a masturbação, por exemplo, e o uso do corpo de outra forma para excitação sexual deliberada, por exemplo, como no caso do consumo de pornografia. O fato é que, desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento como o único ambiente de entrega total. Em Gênesis 2, Deus declara: não é bom que o homem esteja só. O casamento é esse espaço de completude, de aliança, de doação integral. Diferente de um contrato que pode ser rompido quando deixa de ser vantajoso, o casamento é uma aliança. É um pacto de vida inteira. É o tornar-se uma só carne, como diz no texto bíblico. E é nesse contexto que o sexo se torna algo sagrado, porque ele expressa fisicamente uma entrega que já aconteceu antes, na alma, na fidelidade, no compromisso. O casamento não existe para satisfazer um individualismo romântico, mas por uma construção conjunta. O texto de Efésios 5 mostra pra gente que o matrimônio reflete o amor de Jesus pela igreja, um amor que se sacrifica, um amor que protege, um amor que se doa e que purifica. Ouvindo essas coisas, talvez você pense: mas isso é discurso religioso, isso não se aplica à vida real, as pessoas hoje em dia evoluíram, elas estão numa nova dinâmica de relacionamento, isso só vale para o passado. O ponto é que esse tipo de pensamento, que trata da perspectiva bíblica como algo ultrapassado, é um problema antigo e bastante comum. Ele ignora os princípios que Deus estabelece para a gente. Deus não estabelece regras, princípios e mandamentos porque Ele quer nos punir ou quer cercear a nossa liberdade ou quer acabar com aquilo que é bom e aquilo que é gostoso na nossa vida. Pelo contrário, servem para nos manter unidos, servem para manter a vida em sociedade possível, servem principalmente para nos proteger e proteger aqueles que estão à nossa volta. Diante de tudo isso, vem uma pergunta final. Então, como viver os nossos relacionamentos de forma mais humana, mais profunda e mais fiel a Deus? Em primeiro lugar, trate o namoro como uma preparação, não como uma recreação ou um test drive. Namorar deve ser um caminho sério de discernimento para o casamento. O foco do namoro está no matrimônio, no casamento. Em segundo, guarde o corpo e o seu coração. Fazer isso não é apenas não ter relações sexuais, é não antecipar intimidades que pertencem ao casamento, como a intimidade emocional e espiritual, a partilha dos medos, dos traumas, das vulnerabilidades. Terceiro, valorize a solteirice. Ela não é um fracasso nem um abandono. Ela é um dom, um tempo de crescimento emocional, espiritual e profissional. Se você está solteiro aí, você não é um fracassado ou um mal amado. Aproveite esse tempo para crescer, para amadurecer e para se preparar para um futuro relacionamento. E em quarto, busque relacionamentos que edifiquem. Em vez de perguntar o que eu ganho, comece a perguntar como é que eu posso servir a Deus com essa pessoa. O amor não foi feito para ser algo líquido, mas para ser algo sólido, para resistir ao tempo, para crescer na entrega, para se fortalecer no sacrifício. Enquanto o mundo diz que os relacionamentos são apenas um lance ou um romance, Deus chama cada um de nós para algo que é maior, para uma história de aliança. Que a gente possa ir muito além das nossas relações descartáveis, que a gente possa construir lares que reflitam o amor de Jesus, onde o outro é honrado e onde o compromisso é algo sagrado e o amor acaba se tornando o legado da família. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe. Dá um likezinho aí, fortalece aí, dá mó trampo, né? Fortalece aí, compartilha com alguém se você quiser. E é nóis. Valeu!